vamos lá, gente, dando início aqui com as informações. Pessoal, dentre as várias informações que eu separei aqui para vocês, tem duas, na verdade três, muito interessantes. Que é sobre Jair Messias Bolsonaro, agora com a revisão criminal dele, que vai começar a andar, né, nos próximos dias dentro do STF. Se o Bolsonaro sair vitorioso da revisão criminal, ele pode concorrer à presidência? Ele pode concorrer, pode ser candidato à presidência da República e confrontar Lula da Silva? O nome de Jair Messias Bolsonaro pode estar nas urnas nos próximos dias? Eu vou trazer todas as respostas para essas perguntas aqui, eu recebo muito, e um analista acabou de responder todas elas, eu vou trazer aqui nesse boletim. Afinal de contas, saindo vitorioso nessa revisão criminal, que vai começar agora dentro do STF, Bolsonaro pode concorrer às eleições aqui em 2026, pode ser eventualmente presidente da República a partir de janeiro de 2027, tudo isso vai estar respondido aqui nesse boletim. Tem aqui também, gente, tá uma matéria da Folha de São Paulo admitindo jogada de mestre de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Uma matéria bombástica da Folha de São Paulo reconhecendo, admitindo jogada de mestre, gente, tá? Do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e da Michele. E é com relação ao verdadeiro motivo por trás da divulgação daquele vídeo da Michele Bolsonaro. Eu vou trazer também essa notícia, essa informação para todos vocês. E por fim, Hugo Mota, gente, tá? Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, acaba de basicamente ameaçar Lula da Silva. O Hugo Mota acabou de colocar Lula contra a parede, ameaçou o Lula, é outra bomba. Eu disse para vocês que isso aí ia estourar a qualquer momento. Não demorou, veio antes do que eu imaginava, e eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que deixou a esquerda desesperada. Afinal de contas, ser inimigo de Davi Alcolumbre e Hugo Mota nessas alturas do campeonato em pré-campanha é desespero que está tomando conta da esquerda. Então, rapidamente, se você é novo por aqui, ó, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal da Fabi. Tem muita gente que está me acompanhando, está se emitindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal. E só um ponto aqui, gente, tá? Antes de começar a trazer as informações, tem muita gente nos comentários reclamando que não está recebendo as notificações dos vídeos. Gente, é ano eleitoral, né? A gente já sabia que isso ia começar a acontecer. Demorou até muito. Então, assim, gente, não se preocupem, isso vai acontecer, está acontecendo, a tendência é ir piorando, mas é muito simples, é só entrar na plataforma e lá buscar Fabiana Cardoso. Entra, assiste os vídeos que aqui você vai ter notícias de altíssima qualidade 24 horas por dia. Vamos lá, dando início aqui, vamos de informação sem enrolação. O Lula está completamente desesperado nesse ano eleitoral. A gente está começando a entender que o Lula não vai ter vida fácil nesse ano eleitoral. Tanto é que o Lula está desesperado para conquistar os votos dos evangélicos, sabe? Aquele evangélico que vota na Michele Bolsonaro e no Flávio Bolsonaro. Olha o desespero. Lula faz aceno aos evangélicos e publica jingle gospel. O presidente Lula fez aceno ao público evangélico neste último domingo, ao publicar em seu perfil oficial a música Tapete Vermelho. Tapete Vermelho, gente do céu, que vergonha. Um jingle gospel composto e interpretado pela cantora Aline Paula, conhecida artisticamente como Lina Luz. Segundo apurou a coluna, tá, do Metrópolis, a campanha do presidente adquiriu os direitos autorais da canção, que deve ser incorporada com maior frequência às ações de comunicação voltadas a esse segmento do eleitorado. A publicação foi feita justamente em um domingo, dia em que muitos evangélicos participam de cultos religiosos. A estratégia busca ampliar o diálogo com as famílias desse grupo e fortalecer a aproximação de Lula com esse público, gente. Lançado no mês passado, o louvor fala sobre a trajetória do petista. É muito desespero. Isso aqui só pode ter sido ideia do Sidônio, gente. Oh, meu Deus, é tanta incompetência. Mas que povo incompetente. Para nossa alegria, né? Para nossa alegria, são bandos de incompetentes. Gente do céu, é um desespero, tá? Porque recentemente saiu uma pesquisa
que dizia exatamente que a maioria do público evangélico vota em Flávio Bolsonaro. Lula deve ter entrado em desespero, está aí tomando esse monte de decisão para tentar reverter a situação. Mas eu acho que vai ser muito difícil. Com Michele Bolsonaro, vai ser muito, mas muito difícil para Lula e da Silva. Agora, gente, eu vou trazer para vocês um vídeo sensacional, um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje. Eu vou trazer um vídeo do Tachad, né, que é candidato aí ao governo do estado de São Paulo, que inclusive está previsto de perder já no primeiro turno. Desesperado. O Haddad está enlouquecido, porque saiu aí nas últimas pesquisas que ele pode ser derrotado já no primeiro turno, sem dar chance para o Lula fazer palanque no segundo turno em São Paulo. E ele parece que realmente ficou muito desesperado a ponto de contar tanta mentira em basicamente menos de 1 minuto. Você quer ver, gente, um petista passando vergonha, mentindo descaradamente? É só assistir o vídeo e vejam, sintam, ouçam o desespero do Tachad. É surreal, vejam só. Criou e aumentou. Calma aí que o cara que criou e aumentou mais de 37 impostos no Brasil vai falar. Pessoal, o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio andam meio nervosos com os apelidos que andam recebendo nas redes sociais. Tariflávio e Tarifa de Freitas. E gente nervosa costuma cometer erros, não é mesmo? Um desses erros é mentir ou tentar colocar na minha conta a saída de empresas para o Paraguai. Rapaz, uma vez que você perde a vergonha na cara, é difícil você achar de novo, hein? Mas mente. Mente mais que o Lula, esse aí, chamando o Flávio Bolsonaro de Tariflávio e o Tarcísio de Tarifa de Freitas. Gente, que é isso? Da onde que o Flávio colocou taxa em algum lugar? O Flávio ainda nem foi eleito. E o Tarcísio também não coloca taxa nenhuma. Quem coloca imposto no Brasil é você. E o Lula, gente, que isso? Eles enganam, né, o povo. Tem gente que acredita nessa história aí deles. Tem gente que acredita. As empresas saíram do Brasil, obviamente, por causa de imposto. Quem colocou imposto, obviamente, foi ele, né? O Haddad, o Tachad e o Lula meteram imposto no rabo dos brasileiros. As empresas saíram do Brasil um monte, perdeu um monte de emprego, até gente aí que não consegue fazer compra na Shein e tudo mais, agora eles tiraram o imposto. Mas meteram imposto e ainda tem a coragem de fazer vídeo falando que são os outros. Fake news para eles pode. Poder aliviar o bolso do trabalhador, para poder reduzir imposto de alimentos, zerar o imposto da cesta básica, baixar o preço da carne, mas principalmente para acabar com o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês e reduzir para quem ganha de 5 a 7.300. Mas é cara de pau, gente. O preço da carne baixou aonde? Só se for no mundo que ele vive. Isso de imposto eles tiraram agora, campanha eleitoral. E quem vai arcar é o brasileiro, né? Milhões aí vai arcar para reduzir imposto, milhões para dar gás do povo, milhões para fazer campanha eleitoral pro Lula. O próprio brasileiro que paga imposto arca com essas coisas aí que eles fazem populistas. É cara de pau esse Tachad. Muita cara de pau, gente. Mas assim, o cara mente que nem sente, né? É surreal, gente, tá? E mente assim numa tranquilidade. É tipo assim, a culpa é minha, mas eu jogo em quem eu quiser. Aprendeu com o chefe mor, né? O Tachad aprendeu com o chefe mor Lula da Silva. A culpa é minha, tá? Ou seja, foi o Tachad que enfiou, ou seja, parece que 37 impostos em cima do lombo do povo brasileiro, né? 37 impostos, ou foram criados ou foram ampliados pelo Tachad. Agora ele está querendo jogar a culpa das taxas, dos impostos, em cima do Flávio Bolsonaro. Gente, como assim Flávio criou imposto? O Flávio Bolsonaro não era ministro da Fazenda. O Flávio Bolsonaro não era presidente da República. Como que o Flávio criou ou ampliou algum tipo de taxa? Que vergonha, Tachad do céu, que vergonha. Apaga esse vídeo que ainda dá tempo. Ai, as coisas ficaram baratas, a carne. O que tá barato nesse país? Café, ovo, carne, virou artigo de luxo. Quem tem carne hoje em casa é artigo de luxo. Café, 30, 35 reais o quilo. Virou artigo de luxo dentro do governo do Tachad.
Mas isso aqui eu vou explicar para vocês por que o Tachad publicou esse vídeo aqui bem magoado, né? Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, agora recentemente, ele concedeu uma entrevista e fizeram a seguinte pergunta pro Tarcísio: o que você acha do trabalho do Haddad como ministro da Fazenda do Lula? E ele disse o seguinte: sim, o Tachad foi o melhor ministro da Fazenda do Paraguai. Sim, foi o melhor ministro da Fazenda do Paraguai, porque as empresas brasileiras saíram do Brasil para ir para o Paraguai. Isso fomenta a economia do Paraguai. Isso leva dinheiro pro Paraguai. Isso dá trabalho, né, para as pessoas que moram no Paraguai. Então, se for o melhor ministro da Fazenda que o Paraguai já teve até hoje. Aí essa fala do Tarcísio magoou o Tachad. O Tachad ficou muito chateado e teve a pachorra de fazer esse vídeo aqui com esse monte de mentiras que, para mim, não passa de desespero. Para mim, isso aqui é desespero. E aí, gente, o que é que vocês acharam desse monte de mentiras do Tachad? Coloca aqui embaixo. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui uma matéria da Folha de São Paulo, muito interessante. Basicamente admitindo que aconteceu uma jogada de mestre do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro após a divulgação daquele vídeo da Michelle Bolsonaro. Essa matéria está chamando muita atenção. Ó, aparentemente, conflito entre Michelle e Flávio é método de mobilização do bolsonarismo. Então, para a Folha de São Paulo, eu queria que vocês colocassem aqui embaixo se vocês concordam ou não aqui com essa matéria da Folha de São Paulo. Então, aparentemente aqui para a Folha, para o colunista aqui da Folha, aquela carta, aquele vídeo, perdão, da Michelle Bolsonaro, na verdade é um plano. É um plano da Michelle, do Flávio, do Bolsonaro, que é para mobilizar, chamar a atenção dos bolsonaristas. E segundo a matéria, parece que funcionou, porque até mesmo na imprensa não se falava em outra coisa a não ser Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Tá aqui a matéria, ó. A divulgação do vídeo de Michelle Bolsonaro com críticas a Flávio não deve ser interpretada como um gesto de desunião familiar ou erro de comunicação, sustenta a autora aqui dessa coluna aqui da Folha de São Paulo, mas como expressão de um método de mobilização de eleitores em que até a exposição de fissuras familiares tem espaço. Vocês concordam, gente, que tudo isso, que o vídeo da Michelle Bolsonaro foi um plano para mobilizar os bolsonaristas para ganhar espaço na imprensa, para ganhar espaço nas mídias? E segundo aqui a colunista, deu certo, porque com a divulgação do vídeo não deu outra coisa nas redes sociais a não ser Michelle e Flávio Bolsonaro. Então, segundo a Folha, aquela divulgação daquele vídeo foi para mobilizar, para que os bolsonaristas, né, voltassem ao foco aí dos comentários. E aí, gente, vocês concordam com essa matéria da Folha de São Paulo? Que possivelmente isso pode ter sido um plano orquestrado por trás. Olha, vamos fazer um vídeo, vamos chamar atenção, vamos fazer e acontecer para a gente ser comentado. Quem não é visto não é lembrado. Não tem essa frase aí dos publicitários? Quem não é visto não é lembrado. Então vamos divulgar um vídeo para chamar atenção, para tomar conta das manchetes. Isso em ano eleitoral é bom. E aí, gente? Vocês concordam com essa matéria da Folha de São Paulo? Contrariando aí muita gente da esquerda que isso vai acabar com a eleição do Flávio Bolsonaro. Foi uma fissura na eleição do Flávio. Flávio Bolsonaro caiu drasticamente nas pesquisas. Porque assim, se a gente for parar para pensar, faz um pouco de sentido essa matéria da Folha de São Paulo. Porque o Flávio Bolsonaro não caiu nas pesquisas por causa do vídeo da Michelle Bolsonaro. Pelo contrário, entre os evangélicos, na verdade, o público cresceu. Segundo aí as últimas pesquisas, entre os evangélicos, né, a intenção de voto em Flávio Bolsonaro aumentou depois do vídeo da Michelle Bolsonaro. Será mesmo, gente, que essa matéria da Folha de São Paulo está correta, está certa? Coloque aqui embaixo, gente, a opinião sincera aí
de todos vocês. Tem muita gente dizendo que sim, muita gente dizendo que não, viu o efeito contrário. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Deixa eu trazer aqui o vídeo mais importante que você vai assistir esse dia de hoje. Sem firula, sem enrolação, respondendo a pergunta de milhão. Afinal de contas, nessa revisão criminal que vai começar agora no STF sobre a ação, a condenação do Bolsonaro. Se ele sair vitorioso no STF, tá? Se ele sair vitorioso nessa revisão criminal, ele pode se candidatar à presidência da República? Podemos ter Jair Bolsonaro nas urnas em 2026? Será que esse sempre foi o plano? Gente, assistam esse vídeo do Rony Gabriel, que ele está trazendo respostas para várias perguntas com relação a esta revisão criminal do Bolsonaro, que vai começar agora a tramitar dentro do STF. Só isso que eu digo para vocês. É um vídeo curtinho, mas que traz todas as respostas das dúvidas de vocês. Vejam só. Bolsonaro livre e concorrendo em 2026? Tem muita gente falando sobre isso na internet após o pedido de revisão criminal. Tá nas mãos de Cássio Nunes Marques. Eu vou explicar para vocês o que é real nisso, o passo a passo desse processo todo e o que realmente pode acontecer. Então pega a pipoca, segue o Rony. Não seguiu, né? Vai assistir o vídeo, não vai seguir. Se você seguiu, eu vou te contar tudo. Dia 12 de maio, o ex-presidente Bolsonaro apresenta a revisão criminal contra a condenação por tentativa de golpe de Estado. O relator sorteado foi o ministro Cássio Nunes Marques, que por acaso também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cássio Nunes Marques aceitou o pedido e mandou para a PGR para manifestação, e a PGR já se manifestou contra o pedido de revisão. Agora existe uma expectativa como vai decidir o Cássio Nunes Marques, que é o relator do caso. A questão é que isso tem gerado um burburinho na internet, uma expectativa enorme, a ponto de gente lá no mercado de apostas já apostando até em Jair Bolsonaro como vencedor das eleições desse ano. Qual que é o procedimento disso e qual que é a possibilidade real disso acontecer? O primeiro passo já foi dado, foi a apresentação da revisão criminal. O segundo passo também foi dado, porque o relator, que é o Cássio Nunes Marques, acatou ela e mandou para a PGR. O terceiro passo também foi dado, que a PGR já se manifestou contrário a isso. Agora o quarto passo é o Nunes Marques decidir, de forma monocrática, por assim dizer, cabe o pedido ou não. Só que aí a questão é o procedimento. O primeiro ponto é que o Cássio Nunes Marques não pode decidir nada de anular essa condenação de forma liminar. O processo vai ter que ser mandado para plenário, ou seja, os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal vão passar a decidir. Se fosse em turmas, seria mais interessante, porque na turma do Cássio Nunes Marques tem o Fux, que já votou contra a condenação do Bolsonaro quando ele estava na segunda turma. Tem também o ministro André Mendonça, que já se manifestou contra a condenação do Bolsonaro. O próprio Cássio Nunes Marques, que é o relator desse caso. O outro ministro seria o Toffoli. Você vai para o plenário, daí você bota junto Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, e eles teriam ampla maioria. Mesmo diante do relator do caso entender que sim, é passível de revisão criminal, comentário rápido, é uma condenação absurda de um golpe de Estado que não existiu e todo mundo sabe disso, tem maioria ampla no Supremo Tribunal Federal. O detalhe é que é meio óbvio, que essa revisão criminal tem que acontecer, porque surgiram fatos novos que demonstram que as provas colhidas de Mauro Cid foram ilegais. Mas mesmo assim, vamos supor aqui que essa revisão criminal venha a ter êxito no Supremo Tribunal Federal por algum motivo. Nesse caso, teria a anulação total do processo, teria que ser remarcado, ter uma absolvição ou não. E isso tornaria o Bolsonaro elegível para 2026, que esse seria o segundo ponto? Na verdade, não. Que ele ficaria elegível desse processo. O problema é que, vocês lembram que a perseguição contra o Bolsonaro já é de tempo, tornaram ele inelegível por causa de uma reunião com embaixadores que era prerrogativa do presidente da República e também por uma manifestação depois do desfile de 7 de setembro. E é que reverter essas duas inelegibilidades ridículas também. Vamos supor que o fato do André Mendonça e o Cássio Nunes Marques estarem à frente do TSE hoje conseguisse o Bolsonaro concorressem sob júdice e o Bolsonaro vence as eleições, por exemplo, aí o TSE teria que marcar para julgar se era elegível ou inelegível, se esses votos são válidos ou não. Por que eu expliquei tudo isso? De fato, existe esse processo, é uma esperança do povo brasileiro e é o que realmente a gente gostaria, que a justiça fosse feita, que esse processo fosse anulado. Mas hoje, de fato, as circunstâncias desse processo todo são muito pequenas. O Supremo Tribunal Federal do Brasil já não segue a Constituição há muito tempo. Do outro lado, a gente teve um processo do Lula com robustas provas, condenação em primeiro, segundo e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eles anularam a condenação do cara por um erro de CEP. Nesse caso, a gente tem provas ilícitas colhidas de um processo extremamente frágil de alguém que nem estava no Brasil quando aconteceu o 8 de janeiro. Ação de réu preso que o próprio Supremo não aceita, mas aceitou do Mauro Cid. O próprio Alexandre de Moraes falando sobre a prisão de Mauro Cid, falando sobre a família do cara e coisas assim. Bom, todos os absurdos possíveis. Ou seja, pode até acontecer, mas as chances disso acontecer antes das eleições desse ano, olha, é praticamente zero.
é quase impossível que aconteça antes das eleições. E o Bolsonaro já deixa uma carta específica e muito clara que o candidato dele é o Flávio, o porta-voz dele é o Flávio. E todos nós de direita, pessoas de bem, gente que não aguenta mais o PT e entende, olha só, que o próximo presidente da República vai indicar mais 4 ministros do Supremo que provavelmente vão ficar lá por mais 30 anos, ou seja, não está se definindo aqui apenas os próximos 4 anos. Mais 30, pelo menos. 30 anos do nosso futuro com mais 4 ministros do Supremo. Então, não só o próprio Bolsonaro entende, como a maioria das pessoas sensatas de direita, pessoas que de fato querem tirar o Lula do poder, entendem que a gente não tem só que eleger o Flávio esse ano. Nós temos que ter maioria no Senado, maioria na Câmara e nos unir em torno de um projeto. Não só vai desfazer as injustiças que aconteceram no Brasil, mas também vai impedir que o pior aconteça aqui no Brasil. De que é o Jair? É óbvio que a gente quer. Mas hoje, para as eleições de 2026, o Bolsonaro é o Flávio. O Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado. Tá aí, gente, tá? A explicação do Rony Gabriel tirando todas as nossas dúvidas, né, gente? Só um milagre, né? O que eu entendi aqui do vídeo do Rony Gabriel é o quê? Só um milagre. Afinal de contas, apesar que para Deus nada é impossível, mas as chances realmente são muito pequenas. E para isso ele indicou o seu sucessor, Flávio Bolsonaro. E segundo o Rony Gabriel, é nele que a gente tem que focar. No sucessor do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, que estando na presidência, né, o cenário pode mudar, principalmente se o Senado Federal tiver a maioria da oposição, maioria de direita. Vocês se lembram daquela frase, famosa frase do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E muda até o destino dele mesmo, né, gente, tá? Porque com o Senado Federal de direita, a coisa muda completamente, gente, tá? De configuração. Se é que vocês me entendem. Tá aí, gente, ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, gente, tá? Eu sempre vejo os comentários de vocês, busco aqui de um lado do outro, fico aqui, sabe, trabalhando, investigando. Tem uma equipe aqui que fica sempre vendo as perguntas de vocês. Fabiana, eu quero saber isso, se é possível. Coloca nos comentários, a gente está sempre olhando e buscando as respostas para as dúvidas de vocês que são inscritos aqui nesse canal. E são pouquíssimos canais que fazem isso que o canal Fabiana Cardoso faz. Vamos lá, gente. Vocês acreditam que o Hugo Mota, gente, está basicamente ameaçando Lula da Silva? Gente, tá? Treta não está acontecendo só na família Bolsonaro, não. Lula também. Lula da Silva, ao que tudo indica, ganhou mais um inimigo dentro do Congresso Nacional. E eu disse para vocês, gente, tá? Algumas semanas, gente, essa decisão do Lula em não apoiar o pai do Hugo Mota vai ser o maior tiro no pé dele nessas eleições de 2026. E para nossa alegria, o Lula decidiu dobrar a aposta contra o Hugo Mota e parece que essa decisão vai sair muito caro para o Lula. Vejam só, basicamente a ameaça é o Hugo Mota declarando guerra contra Lula. Além do Davi Alcolumbre, gente, tá? A coisa não tá feia. Ou seja, o Lula acabou de se ferrar e se lascar, comprando briga com o Davi Alcolumbre e a partir de agora com o Hugo Mota. Hugo Mota se queixa de atuação de Lula a favor de adversário de seu pai ao Senado Federal. Sim, gente. O Lula enlouqueceu de vez, surtou, ficou biruta da cabeça. O Lula acabou de declarar apoio ao inimigo do pai do Hugo Mota. Vocês acham que o Hugo Mota vai deixar isso barato? É claro que não. Inclusive, o Hugo Mota já começou a engavetar as pautas importantes para o Lula dentro da Câmara dos Deputados. Eu disse para vocês que isso ia acontecer. Olhem só, o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, do Republicanos, se queixou, ou seja, ele está muito, muito magoado. Tá? Ele se queixou a pessoas próximas do que considera uma postura injusta do presidente Lula do PT com ele, no momento em que o Palácio do Planalto enfrenta dificuldades para avançar com propostas de interesses no Senado e vê Hugo Mota como um aliado. Um dos gestos que gerou contrariedade no Hugo Mota, né, foi um vídeo divulgado no começo de junho em que Lula declara que apoia a reeleição do senador veneziano Vital do Rego.
Veneziano disputa uma vaga ao Senado com Nabor Vanderlei, do Republicanos, que é pai de Hugo Mota. Ou seja, o Lula não só apoia, como fez videozinho, divulgou nas redes sociais, declarando, confirmando que apoia. Não é o pai do Hugo Mota, é o inimigo do pai do Hugo Mota. É surreal. Para nós isso é maravilhoso, né? Um aliado próximo do presidente, do Hugo Mota, diz que era esperado um apoio ao veneziano pela relação de proximidade que ele tem com o Lula. Mas o deputado foi pego de surpresa com o vídeo. Não foi avisado previamente e achou o timing ruim, já que isso ocorreu antes mesmo do processo eleitoral começar. Nas palavras desse político, faltou cuidado no entorno do presidente Lula com o tema. O próprio Mota criticou o vídeo divulgado por veneziano, afirmando ser um ato de desespero. Ou seja, Hugo Mota está muito magoado, está extremamente furioso com o vídeo que o Lula divulgou nas redes sociais, que o inimigo lá do pai do Hugo Mota já está fazendo campanha. O Lula me apoia, votem em mim. O presidente da República me apoia, votem em mim. E o Hugo Mota ficou muito magoado. Vocês têm noção de que um ser humano magoado é capaz de fazer, gente, tá? Um exemplo de uma mulher traída, que ela é capaz de fazer. Um ser humano chateado, magoado, que é capaz de fazer? Pois bem, segundo informações de bastidores, o Hugo Mota já começou a colocar aí em prática um plano de vingança. Inicialmente engavetando todas as pautas, né, que o Lula é louco para colocar para votação. Desengavetando pautas bombas, que são consideradas bombas, né, para o Lula, aumentando gasto para o governo. É isso, gente. E eu já tinha. Para quem é inscrito aqui nesse canal, não foi pego de surpresa. Eu disse para vocês, Hugo Mota vai querer se vingar do Lula. Isso que o Lula acabou de decidir, né? Apoiar o inimigo do pai do Hugo Mota vai custar muito caro, só não achei que ia ser tão rápido assim. Lula tá ferrado e lascado com o Hugo Mota.